Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos aqui para mais um devocional com base nesse livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E esse livro faz parte da nossa campanha de 40 dias de propósito aqui da Igreja Batista do Parque, em Jardim Limoeiro. Nós estamos entrando na quarta semana da nossa campanha e descobrimos que Deus nos chamou com um propósito específico e que a nossa vida só vai fazer sentido quando nós descobrirmos quais são os propósitos de Deus para cada um de nós. O primeiro propósito que nós estivemos estudando é o propósito de adoração. Nós fomos criados para agradar a Deus. Entendemos que adoração é viver uma vida que espelhe a glória de Deus e que satisfaça a vontade do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós fomos formados para pertencer à família de Deus, o propósito da comunhão. Nós fomos inseridos por Deus na igreja porque Deus tem um propósito para esse relacionamento, um relacionamento de bênção e de cura. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós fomos chamados por Deus para crescermos na fé, para desenvolvermos o discipulado. Nós fomos chamados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. E nessa busca de crescimento, nessa busca de maturidade, uma questão surge, e é o que nós abordaremos hoje no devocional número 23. Como nós crescemos? O texto é Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus não nos criou para sermos meninos na fé. Deus não nos criou para que vivamos uma vida de imaturidade. Existem muitas igrejas que parecem berçário, geram vida, mas não desenvolvem a maturidade. E os membros ficam como crianças, querendo mamadeira, trocar fralda, querendo carinho, querendo afago, quando na verdade Deus nos chamou para que nós possamos crescer e desenvolver na fé. Não podemos ficar presos apenas nos rudimentos da fé, naquilo que nós aprendemos no começo, no beabá da vida cristã. Deus promete nos revelar verdades tremendas e profundas a partir do momento que o buscarmos de todo o coração. E esse é o propósito de Deus para nós. Muitas vezes nós confundimos envelhecer com adquirir maturidade, com crescer. Passamos tanto tempo dentro da igreja, desenvolvemos tantos hábitos religiosos, mas não desenvolvemos a maturidade e o crescimento espiritual. E ficamos, como Paulo diz, como crianças, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina ou pelo engano de pessoas fraudulentas. Paulo, quando escreve a carta dele aos Coríntios, ele diz assim: existem coisas tremendas que eu queria revelar para vocês, que eu queria falar para vocês, mas eu não posso, porque vocês não têm condições de entender, porque vocês são crianças na fé, criados com leite espiritual e não podem comer um alimento mais sólido. Nós precisamos desenvolver maturidade espiritual para que nós possamos nos aprofundar naquilo que Deus quer manifestar para nós. E esse crescimento, ao contrário do que muitos pensam, não é
natural, não acontece de forma espontânea. Tem que ser uma busca intencional, tem que ser um propósito específico da nossa vida. Ficar todo domingo dentro da igreja vai te tornar um cristão maduro, tanto quanto ficar dentro de uma garagem vai te transformar num carro. Para que nós possamos crescer, é necessário que primeiro nós entendamos a necessidade de crescimento. Que nós possamos investir no nosso crescimento. Que nós possamos perseverar no nosso desenvolvimento. E que nós possamos desenvolver o processo em que cada vez mais nós vamos agregando sabedoria, conhecimento e maturidade à nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo recomenda, antes, crescer em tudo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma via de mão dupla, porque Paulo recomenda que nós busquemos fazer as coisas que agradam a Deus, as coisas que são do alto, as coisas que são espirituais, buscando viver uma vida íntegra na presença do Senhor. E aí ele acrescenta que Deus, ele vai fazer em nós, ele vai produzir em nós tanto querer quanto efetuar. Quando tomamos uma decisão de crescimento espiritual, de busca da vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus, Deus, através do Espírito Santo, ele propiciará todos os meios para que nós possamos alcançar o propósito dele para nós. Muitas vezes nós confundimos as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas crises, as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas dúvidas com provações, quando na verdade são oportunidades de aprofundarmos o nosso conhecimento e a nossa maturidade espiritual. Por isso, não despreze as oportunidades de ensino. Aprenda sempre, esteja sempre pronto para aprender aquilo que Deus tem para dizer. O profeta Oséias nos desafia dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que nós possamos intencionalmente viver uma vida progressiva de conhecimento e de busca da maturidade de Deus. Deus tem coisas tremendas para revelar e manifestar a cada um de nós, mas Ele só o fará quando estivermos no nível de maturidade para poder entender, compreender e viver aquilo que Ele tem para nos mostrar. Amém? Então feche seus olhos e abra seu coração. Pai, obrigado a Deus por nos conduzir nesse processo de aprendizado, que haja um desejo sincero no nosso coração, de conhecer cada vez mais o Senhor, de ter intimidade com o Senhor e desenvolver uma maturidade espiritual tal que nos faça firmes na fé em meio a qualquer tipo de lutas e batalhas. Ó Pai, obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te dê um dia poderoso na presença dEle, que possamos continuar crescendo na presença do Senhor e que a nossa vida seja uma vida que atenda a esse propósito de Deus, o propósito do discipulado. Que o Senhor te abençoe assim poderosamente, em nome de Jesus. Amém.